Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa disciplina de engenharia de software, mais precisamente no tocante à engenharia de requisitos. Quando se quer detalhar um requisito, a maneira padrão, a maneira mais simples de se fazer isso é através das descrições dos casos de uso. Como a gente propõe, como a UML define uma boa maneira de descrever os casos de uso. Né? É simplesmente uma descrição textual que ela é organizada, né, em 4 ou 5 partes. Né? Então, 4 dessas partes, quem sabe até outras partes se surgir a necessidade. Mas, no mínimo, todo caso de uso tem que ter um nome. Né? Um nome é obrigatório. Né? Então, vender medicamento, por exemplo. Após o nome, é necessário ter uma descrição do caso de uso. Por exemplo, nesse caso de uso, vender medicamento. Automatiza a venda de medicamentos, incluindo baixa no estoque e solicitação de pagamento. Além disso, pode solicitar reposição de estoque. Então, a descrição já deixa meio a entender, meio subentendido que há interligação com outros casos de uso, eventualmente. Mas a descrição ela é geral. Né? Pré-condição. A pré-condição ela é uma condição, como o próprio nome sugere, prévia. Né? Uma condição que precisa ser verdadeira para que o caso de uso inicie sua execução. Então é o que o caso de uso assume como verdade ou tem que checar se é verdade antes de começar a execução. Então, por exemplo, pré-condição, o usuário deve estar logado. Se o usuário deve estar logado, nesse caso ele já deixou muito explícito que esse login é um outro caso de uso. Então, inclui no caso de uso efetuar login. E a pós-condição é a condição que será verdadeira após uma execução bem-sucedida do caso de uso. Após a execução do caso de uso, por exemplo, redução no estoque do medicamento que foi vendido. Então, é o que é esperado. Aí pode-se acrescentar outros, por exemplo, atores que interagem, casos de uso que interagem. Você pode acrescentar tópicos, de acordo com a necessidade, do que se deseja, da forma que se deseja descrever. Aí é uma sugestão bem aceita na literatura. Tá? Então, essa descrição dos casos de uso ela é recomendada para todos os casos de uso do sistema. Ah, professor, e se eu tiver 200 casos de uso, 300? Não, para todos, sem exceção. Essa é a descrição simplificada, digamos assim, dos casos de uso. Agora, para alguns casos de uso, aqueles mais complexos, ou que são mais críticos, ou que se deseja acrescentar um detalhamento adicional para não ter dúvidas da forma de execução, não necessariamente de execução, mas da forma de concepção do requisito, do que se espera daquele requisito. Então, é importante descrever esses detalhes na forma de fluxos de execução. Todo e qualquer caso de uso tem única e exclusivamente um fluxo de execução principal. Tá? Ah, professor, mas ele pode executar de diversas maneiras. Por exemplo, se o cliente não tiver logado, ele vai executar o efetuar login. Se ele já tiver logado, ele não executa o efetuar login. Então é um extend. Como é que eu coloco essa condição? Não. No fluxo você vai colocar um se, vai colocar o se e vai definir as condições, como se fosse um algoritmo mesmo, um pseudocódigo. Porém, variações da execução podem sim acontecer através do que chamamos de fluxo alternativo ou fluxos alternativos, porque esses podemos ter vários se for necessário. Não é obrigado ter fluxos alternativos, mas podem ser definidos quantos forem necessários. Tá? Por exemplo, no caso de uso de venda do medicamento, um possível fluxo de execução seria esse. Note que já começa com um loop, com um for. Para cada produto da venda, vai executar esses subpassos aí. O usuário fornece o código do medicamento e a quantidade, via teclado ou leitor de código de barras.
O sistema verifica se há estoque desse medicamento. Se o estoque estiver ok, incluir na lista de compra, fim do loop. Aí você diz, professor, e se o estoque não estiver ok? Não foi assumido isso no fluxo principal, né? Então isso daí certamente vai ser, digamos assim, definido em um fluxo alternativo, tá? Então o fluxo principal ele assume, ele coloca o se e ele assumiu que o fluxo corriqueiro vai ser que o estoque vai estar ok, vai ter estoque disponível, tá? Terminou o loop, aí continua o caso de uso, calcular o total, né, do preço, executar o caso de uso de pagamento, então é necessário efetuar pagamento, include efetuar pagamento. Se o pagamento for bem sucedido, aí debita estoque, né, cadastra no histórico do banco de dados, envia mensagem de sucesso e para cada produto da venda, se o valor do estoque menos a quantidade estiver abaixo de um limiar de reposição, tem que executar, né, o caso de uso repor estoque. Nesse caso é um extend, porque ele está dentro de uma condição, ele não é sempre executado. Encerramos esse segundo loop e, consequentemente, encerrou o se também. Fluxos alternativos é uma maneira, digamos assim, eu posso descrever simplesmente textualmente ou com pseudocódigo do jeito que for interessante, que julgar necessário, né? Então, primeiro fluxo alternativo, o usuário pode cancelar a venda a qualquer momento. Então, até o fim, né, ele pode, de alguma maneira, cancelar a venda, desistir, né? Na linha 1.3 do fluxo básico, se não tiver estoque, então ele colocou, ó, na 1.3, se o estoque é ok, beleza, está no fluxo principal. Mas se não tiver estoque, aí tem 3 passos. Apresente a seguinte mensagem de erro, produto indisponível. Execute, repor estoque e volte ao passo 1. Né? Volte ao próximo produto. Rapaz, isso aqui não vai vender não porque está sem estoque. Fluxo alternativo 3. Na linha 5 do fluxo básico, se o pagamento for mal sucedido, aí se for cliente VIP, colocar na conta. Caso contrário, cancelar a venda. Tá? Então é importante que a gente tenha, né, esse detalhamento daqueles casos de uso que a gente julgar, né, críticos ou mais complexos ou mais elaborados, né, que precisem de detalhamento. Então os fluxos como um todo, né, seja o fluxo principal ou os fluxos alternativos, né, do caso de uso, eles podem ser representados de forma alternativa, unificados, né, de forma única, através do que chamamos de um diagrama de atividades UML.